Relato 1. A tentativa na janela. Naquela noite, fiquei sozinha em casa pela primeira vez em semanas. Meus pais tinham viajado para visitar familiares, e eu inventei a desculpa de que precisava estudar para uma prova importante. A verdade é que eu queria experimentar aquela sensação de liberdade. A casa só para mim. Silêncio absoluto, sem ninguém para controlar meus horários. O que eu não sabia é que essa mesma sensação de independência iria se transformar em um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. No começo da noite, tudo parecia normal. Fiz meu jantar, coloquei um filme e deixei a televisão ligada para quebrar o silêncio. Mas conforme as horas avançavam e a rua ficava mais deserta, cada estalo da madeira, cada rangido do vento contra as janelas, começava a ganhar um peso diferente. O que normalmente eu ignoraria passou a parecer estranho, como se a casa respirasse comigo. Por volta das 2 da manhã, levantei para beber água. A cozinha ficava no fundo da casa, perto do quintal. Foi ali que ouvi pela primeira vez um barulho metálico vindo da janela. No início pensei, deve ser o vento. Mas quando o som se repetiu mais forte, percebi que era diferente. Era como se alguém estivesse mexendo no trinco, testando a resistência. Meu coração disparou. Apaguei a televisão, deixando a casa mergulhar em silêncio. Caminhei até o corredor, cada passo mais cauteloso do que o anterior. Quando cheguei perto da cozinha, ouvi nitidamente o som da janela sendo puxada para cima, uma tentativa clara de forçar a entrada. Meu estômago revirou, as pernas travaram. Respirei fundo, tentando raciocinar rápido. Pela cortina percebi uma sombra projetada. Alguém estava encostado do lado de fora, tentando arrombar. Eu não conseguia ver o rosto, apenas a silhueta curva insistente. O impulso natural seria gritar, mas me mantive em silêncio absoluto. Peguei o celular com mãos trêmulas e disquei para a polícia, sussurrando cada palavra. O atendente pediu calma. Disse que enviaria uma viatura, mas que eu deveria me trancar em segurança. Enquanto falava, o barulho aumentava. A pessoa ficou mais agressiva, sacudindo a janela como se tentasse arrancar o vidro da armação. O trinco estalava a cada puxão. A sensação era de que a qualquer momento a janela cederia. O atendente me pediu que descrevesse o que ouvia. Minha voz mal saía. Foi então que o barulho cessou. Por alguns segundos, o silêncio pareceu um alívio. Mas logo percebi que era ainda pior. A sombra continuava lá, imóvel. Eu conseguia sentir o peso do olhar, como se aquela pessoa soubesse que eu estava observando. Segurei o celular com força e dei um passo para trás. Nesse instante, um som seco ecoou. Uma palma contra o vidro. A cortina tremeu e eu quase gritei. Corri para o quarto, tranquei a porta e encostei uma cadeira na maçaneta. Sentei no chão, ofegante, tentando ouvir qualquer movimento. Minutos se arrastaram como horas. O coração batia tão rápido que doía. A cada estalo da casa, eu acreditava que a janela havia cedido, que alguém já estava dentro, até que finalmente, o som distante das sirenes atravessou a madrugada. Os policiais chegaram e vasculharam o quintal com lanternas. Quando bateram na porta, quase não conseguia abrir de tanto que tremia. Eles disseram que não havia ninguém lá fora, mas o que encontraram me fez perder o chão. Na vidraça da cozinha, bem marcadas, estavam impressões de mãos grandes, deslizando de cima para baixo. Não eram borrões vagos, eram marcas nítidas, frescas, como se a pessoa tivesse pressionado o vidro com força na tentativa de empurrar. Perguntei aos policiais se alguém poderia estar brincando, mas a resposta foi direta. Não parecia brincadeira. Eram marcas de alguém que tentou arrombar e fugiu quando ouviu a viatura se aproximar. Naquela madrugada, não consegui dormir. Fiquei sentada na cama ouvindo cada ruído como se fosse uma ameaça, e entendi algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Fantasmas podem assustar, mas não quebram vidro. O que me aterrorizou naquela noite foi saber que alguém de carne e osso, real e palpável, tentou entrar na minha casa enquanto eu estava sozinha. Desde então, sempre que escuto o estalo de uma janela no silêncio da madrugada, lembro daquela sombra imóvel, observando, e me pergunto,
E se da próxima vez ela não desistir? Relato 2. O desconhecido no quintal. Sempre achei que o quintal da minha casa era um lugar tranquilo. À noite ele ficava silencioso, iluminado apenas pela luz fraca do poste da rua que passava por cima do muro. Eu tinha o hábito de estudar até tarde no computador. E mesmo sozinho, nunca me senti inseguro. Até a madrugada em que percebi que o verdadeiro perigo não vem do que você imagina dentro de casa, mas do que está parado lá fora, olhando para você em silêncio. Era uma sexta-feira comum. Meus pais estavam viajando e eu decidi aproveitar a paz para adiantar trabalhos da faculdade. Por volta das 2 da manhã, tirei os fones de ouvido porque tive a nítida impressão de ter ouvido um som estranho vindo do quintal. Primeiro, parecia apenas o vento. Mas quando prestei atenção, notei que eram passos. Passos lentos, arrastados, se aproximando cada vez mais da minha janela. Meu coração acelerou de imediato. Pensei em um cachorro ou algum animal que tivesse entrado pelo portão, mas a cadência era muito precisa, pesada. Era alguém caminhando. O silêncio da madrugada amplificava cada som. O estalar da grama molhada, o rangido do cascalho. Os passos pararam exatamente debaixo da minha janela. Levantei devagar, apaguei a tela do computador e fiquei parado, tentando controlar a respiração. A cada segundo, a sensação de que havia alguém ali aumentava. Finalmente tomei coragem e puxei a cortina apenas o suficiente para espiar. Foi então que vi. Um homem estava parado no quintal, exatamente na sombra projetada pelo poste da rua. Não se movia, não dizia nada. Apenas olhava para cima diretamente na direção da minha janela. Era impossível ver todos os detalhes do rosto, mas deu para perceber os ombros largos e a forma como mantinha as mãos nos bolsos, como se tivesse todo o tempo do mundo. Meu corpo reagiu antes da mente. Dei um salto para trás e derrubei a cadeira. O barulho foi tão alto que ecoou por toda a casa. Corri para o celular e disquei para a polícia tentando manter a calma. Enquanto falava com o atendente, me arrisquei a olhar de novo. O homem continuava lá, imóvel, cabeça erguida, como se soubesse que eu estava observando. Os minutos seguintes foram um pesadelo. O atendente dizia que a viatura já estava a caminho, mas eu não conseguia raciocinar. Pensava em ligar para um vizinho, em gritar pela janela, mas o medo de provocar alguma reação nele me paralisava. Era como se estivéssemos travando um jogo de espera. Eu trancado dentro de casa, ele parado no quintal apenas me encarando. De repente, ele deu um passo à frente. Meu coração quase parou. Corri para a porta do quarto e tranquei com chave. Encostei uma cadeira na maçaneta tentando criar alguma barreira extra. Voltei à janela com as mãos trêmulas e vi que ele estava mais próximo, a luz iluminando melhor o rosto. Não era ninguém que eu reconhecesse. O que me perturbou foi a expressão. Não havia raiva, nem pressa. Apenas um olhar fixo, frio, como se estivesse analisando cada detalhe do que via. As sirenes demoraram eternidades para chegar. Eu já suava frio, andando de um lado para o outro no quarto, esperando ouvir o som de vidro quebrando ou de uma porta sendo forçada. Quando finalmente o barulho das viaturas rompeu o silêncio, corri para a cortina. O quintal estava vazio. Ele havia desaparecido. Os policiais entraram e vasculharam tudo com lanternas. Olharam muros, portões, portas e janelas. Não encontraram sinais de invasão. Mas quando um deles apontou a luz para o chão, percebi que não era imaginação. Na terra úmida, bem debaixo da minha janela, havia pegadas profundas de botas tão recentes que ainda estavam marcadas com nitidez. Perguntei se podia ser apenas alguém de passagem, mas o policial balançou a cabeça. Disse que, pela profundidade das marcas, o homem ficou parado ali por bastante tempo, apenas observando. Recomendou que eu instalasse refletores e reforçasse o muro, mas nenhuma recomendação foi suficiente para me devolver a sensação de segurança. Naquela noite não dormi. Passei as horas seguintes de luz acesa, cada sombra parecendo um aviso, cada estalo da casa soando como ameaça. Nos dias seguintes continuei vendo vultos pelo canto do olho, ouvindo barulhos no quintal que talvez fossem apenas frutos do trauma.
Mas uma coisa ficou marcada em mim: o olhar daquele homem. Não era olhar de quem queria roubar. Era olhar de quem queria ser notado. Até hoje, quando estou sozinho e olho pela cortina antes de dormir, sinto o peso daquela presença me observando. E a pergunta que não sai da minha cabeça é: e se aquela noite não foi um acaso? E se ele estava apenas testando o terreno, esperando a hora certa para voltar? Relato 3. A porta que não trancava. Eu sempre tive mania de checar a porta da frente 2 ou 3 vezes antes de dormir. Minha mãe dizia que era exagero, que a fechadura era firme, mas para mim era uma espécie de ritual. Naquela noite, porém, não bastou. Foi justamente a porta que deveria me proteger que se tornou o centro do meu terror. Meus pais tinham saído para um casamento e eu decidi ficar em casa. Era um sábado tranquilo e passei a noite assistindo vídeos no celular. Quando o relógio marcou quase meia-noite, desliguei a televisão e fui até a porta da frente. Travei o trinco, conferi o ferrolho e puxei 2 vezes para ter certeza. Estava firme. Respirei aliviado e fui para o quarto. O sono veio rápido, mas não durou. Alguma coisa me acordou por volta das 3 da manhã. Um barulho metálico seco repetido vindo da sala. Fiquei imóvel, tentando entender. O som voltou. O trinco da porta sendo mexido. Não era o estalo comum da madeira ou do vento. Era alguém girando a maçaneta, insistindo para entrar. Sentei na cama, o coração disparado. Segurei o celular e fui em silêncio até a porta do quarto. O som estava mais nítido. A maçaneta girava devagar, como se alguém lá fora testasse a resistência tentando não fazer barulho. A cada clique meu corpo congelava mais. Coloquei o ouvido contra a porta do quarto e segurei a respiração. Do outro lado da casa, bem na sala, ouvi a vibração seca do ferro sendo puxado. Minha mente tentava racionalizar. Talvez fosse só impressão, talvez algum vizinho mexendo do lado errado. Mas como? O portão da frente estava fechado. A única explicação era uma pessoa real do lado de fora, insistindo em abrir. Voltei ao quarto correndo e liguei para a polícia, tentando controlar a voz. Enquanto falava com o atendente, outro som ecoou, não mais lento, mais rápido, repetido, como se alguém tivesse perdido a paciência e tentasse forçar de verdade. O trinco sacudia, a porta vibrava. Eu sentia cada impacto reverberar no chão. O atendente pediu calma, disse que uma viatura já estava a caminho. Perguntou se eu tinha outro acesso de saída. Respondi que sim, pelos fundos, mas não queria sair. Tinha medo de encontrar quem quer que fosse no quintal. A movimentação durou longos minutos. Eu podia jurar que havia 2 pessoas do lado de fora, porque ouvi cochichos abafados, vozes rápidas, como se discutissem entre si. Depois, silêncio. Me aproximei da porta da sala, ainda falando baixo com o atendente. Encostei o olho no olho mágico. O que vi me deixou paralisado. Não havia ninguém ali. Apenas a rua escura e o portão imóvel. Mas o som continuava. A maçaneta ainda girava sozinha, como se mãos invisíveis testassem a entrada. Recuei apavorado. O atendente me pediu para permanecer no quarto. Corri de volta, tranquei e empurrei a cômoda contra a porta. Minutos depois, as sirenes cortaram o silêncio. A viatura parou na frente da casa, os faróis iluminaram o portão. Os policiais entraram e examinaram tudo. A rua estava deserta. Quando um deles me chamou, fui até a sala ainda trêmulo. Foi aí que vi o detalhe que me fez perder o ar. A fechadura estava marcada por arranhões profundos, como se alguém tivesse usado uma chave de fenda ou uma lâmina para tentar forçar. O ferro estava riscado, com lascas de tinta recém-caídas no chão. Perguntei se poderia ter sido alguma tentativa antiga, mas o policial negou. Os riscos eram frescos, recentes. Ele disse que provavelmente alguém tentou arrombar e fugiu ao perceber que a viatura chegava. Na manhã seguinte, com a luz do dia, percebi algo que os policiais não tinham reparado. No chão, junto à porta, havia pequenas marcas de lama seca, como se alguém tivesse se apoiado com os pés enquanto empurrava.
E logo abaixo da maçaneta, uma marca mais clara, ovalada, que parecia exatamente o formato de uma mão suada. Desde então, nunca mais confiei apenas no trinco. Coloquei correntes, sensores, trancas extras, mas, mesmo com tudo isso, ainda acordo de madrugada acreditando ouvir o clique metálico ecoando no corredor. Porque a lição que ficou é cruel. Às vezes, o único obstáculo entre você e alguém lá fora é uma pequena peça de ferro que pode falhar. E se naquela noite tivesse falhado, eu não estaria aqui para contar. Relato 4. O homem no corredor. Sempre fui daquelas pessoas que levantam de madrugada para beber água ou ir ao banheiro sem ligar as luzes. Achava que conhecia cada canto da casa de olhos fechados e que nada poderia me surpreender dentro do meu próprio lar. Mas naquela noite, percebi que às vezes o terror não precisa estar do lado de fora. Ele pode simplesmente estar parado, imóvel, esperando você abrir a porta do quarto. Era uma madrugada comum de terça-feira. Eu tinha estudado até tarde e finalmente caí no sono pouco depois da 1 da manhã. Acordei por volta das 3 com a boca seca, a garganta pedindo água. Peguei o celular para usar como lanterna fraca e abri a porta do quarto com a calma de quem está meio sonolento. Foi nesse momento que vi. No fim do corredor, diante da penumbra, havia uma silhueta. Não era sombra projetada, não era ilusão. Era a forma nítida de um homem, alto, parado, olhando em minha direção. Meus olhos demoraram alguns segundos para entender o que estavam vendo, mas o coração reagiu imediatamente. O corpo congelou. O celular quase caiu da minha mão. Recuei de um salto e fechei a porta do quarto com força, trancando a chave num único movimento. A respiração ficou descompassada, tão alta que parecia denunciá-la a quem estivesse do lado de fora. Encostei o ouvido contra a madeira. O silêncio era absoluto. Nenhum passo, nenhuma tentativa de se aproximar. Apenas silêncio, como se aquela figura ainda estivesse lá, imóvel. Peguei o celular com mãos trêmulas e disquei para a polícia. Expliquei rápido o que tinha visto, tentando me convencer de que não estava sonhando. O atendente pediu calma, disse que uma viatura já estava a caminho e me orientou a permanecer trancada até a chegada deles. Enquanto eu falava, juro que ouvi algo, um estalo seco, como madeira do corredor cedendo sob um peso. Minha mente corria em círculos. Tentei pensar em uma explicação racional. Talvez fosse um intruso real, alguém que havia entrado pela porta da frente ou por uma janela. Mas todas estavam trancadas. Eu mesmo havia conferido antes de dormir. Talvez fosse alucinação, reflexo, qualquer coisa. Mas não. Eu sabia o que tinha visto. Aquela forma tinha volume, postura, intenção. Era alguém parado me observando. Os minutos seguintes foram uma tortura. A viatura demorava, e cada segundo parecia uma eternidade. Segurei a maçaneta com força, temendo vê-la girar de repente. Às vezes eu chegava a imaginar o som de respiração pesada do lado de fora, mas não sabia se era real ou fruto do pânico. Quando as sirenes finalmente cortaram a madrugada, deixei escapar um soluço de alívio. A polícia chegou, bateu na porta, pediu para eu abrir. Hesitei por segundos, até ouvir o código que combinamos pelo telefone. Então destranquei, ainda tremendo. 2 policiais entraram e foram direto para o corredor. Vasculharam cada cômodo, cada janela, cada porta. Nada. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma marca de arrombamento. Mas um detalhe chamou atenção. Um dos policiais, lanternando o chão do corredor, notou pegadas de lama secas, recentes. Marcas que começavam na sala e terminavam exatamente diante da porta do meu quarto. E paravam ali. Não havia pegadas voltando. Perguntei em choque se poderia ser sujeira minha, trazida de outro dia. O policial balançou a cabeça. As marcas eram grandes demais, como botas masculinas. Além disso, a lama ainda estava úmida. Eles seguiram verificando a casa, e eu os acompanhava em silêncio, cada vez mais assustada. Quando chegamos à sala, percebi algo que não tinha visto antes. A cortina da janela estava levemente aberta,
em um ângulo estranho, como se alguém tivesse espiado por ali. No vidro, impressões digitais mal definidas refletiam sob a lanterna. O policial me olhou sério e disse que provavelmente alguém entrou, mas fugiu ao perceber minha reação e a chegada da viatura. Não sabiam como ele havia saído, já que não havia sinais de arrombamento. Talvez tivesse uma cópia da chave, talvez tivesse preparado a saída de antemão. Passei o resto da madrugada na casa da vizinha. Quando o dia amanheceu, voltei com meus pais, que já tinham sido avisados. A cena parecia menos assustadora à luz do sol, mas as pegadas ainda estavam lá, secando diante da porta do meu quarto, como um lembrete de que eu não tinha imaginado nada. Desde então, nunca mais consegui abrir a porta de madrugada sem acender todas as luzes da casa primeiro. E cada vez que o corredor escurece, sinto como se aquela figura ainda estivesse lá, imóvel, esperando o momento certo para aparecer de novo. Porque a verdade é simples e perturbadora. Às vezes o terror não está no que pode entrar, mas no que já está parado dentro da sua casa, esperando você perceber. Relato 5. As mensagens dentro de casa. Passei o sábado inteiro sozinha. Meus pais tinham ido para um aniversário de família em outra cidade. Meus amigos ficaram de plantão no trabalho e eu decidi usar o tempo para colocar a casa em ordem. Lavei roupa, organizei livros, limpei a cozinha e à noite finalmente me joguei no sofá com um prato de macarrão e um filme qualquer. A casa estava silenciosa de um jeito confortável. Eu me sentia no controle. Às 22h19, o celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Seu molho quase derramou. Olhei para a tela confusa. Ri sozinha, imaginando spam, golpe, qualquer coisa. Eu realmente tinha quase derrubado o molho quando servi, mas não era exatamente informação difícil. Digitei. Quem é? Nada de resposta. Voltei ao filme. Às 22h26 o celular vibrou de novo. Agora você vai pegar mais queijo. Levantei os olhos do prato no exato momento em que minha mão ia em direção ao pote de parmesão. O riso deu lugar a um incômodo seco, baixo que cresce no peito. Fui até a janela da sala e fechei a cortina por impulso. Chequei a porta. Trancada. Digitei. Se for brincadeira, já deu. A resposta veio em 3 segundos. Você acabou de olhar a tranca. 2 vezes. Meu corpo ficou frio. Desliguei a TV, cobri o prato com um guardanapo e caminhei devagar pela casa, acendendo luzes. Verifiquei a janela da cozinha, a da área de serviço, o portão interno. Tudo fechado. O número desconhecido não tinha foto, não tinha nome. Nada. Bloqueei. Coloquei no modo silencioso e fiquei em pé no meio da sala, como quem espera o próximo movimento do adversário. Às 22h34, outra mensagem. O mesmo número agora com código internacional que eu não reconheci, como se tivesse sido recriado. Não adianta bloquear. Você vai até a cozinha agora. Fiquei imóvel. O teclado vibrou de novo. Agora. Olhei para a porta da cozinha. Não queria ir. Não queria dar a satisfação de obedecer. Ao mesmo tempo, a vontade de provar que não havia nada ali me empurrou um passo de cada vez. Acendi a luz da cozinha e prestei atenção em detalhes. A janela sobre a pia estava fechada, mas a cortina tinha um vinco torto, como se alguém tivesse puxado e largado de volta. Os ímãs da geladeira pareciam exatamente no mesmo lugar de sempre, exceto o de uma praia qualquer, que estava torto. Nada que denunciasse invasão, nada que justificasse o arrepio que subiu pelo pescoço. O celular vibrou outra vez. Você encostou no ímã. Olhei para a geladeira. Eu encostara no ímã sem perceber? Talvez. Ou talvez alguém me visse. Abri a porta dos fundos para checar o quintal. A primeira coisa que me atingiu foi o ar frio. A segunda foi o barulho de um varal batendo devagar. O quintal estava vazio, e o muro alto. Fechei de volta, respirei fundo e travei a fechadura. Foi quando reparei. A primeira trava estava girada, mas a segunda, aquela mais alta, estava para o lado errado. Eu sempre fecho as duas. Aquela noite, não fechei. Ou alguém abriu. Voltei para a sala acelerada. Liguei a TV sem som, só para fingir normalidade.
O celular tremeu mais uma vez. Agora você vai se sentar e fingir que nada está acontecendo. A frase acertou como uma ordem. Sentei por inércia, os olhos fixos no reflexo da minha própria imagem na tela preta do aparelho desligado. Toquei no teclado com dedos trêmulos. Quem é você? A resposta veio com uma certeza que me tirou o ar. Alguém que sabe que você está sozinha. Poderia ser vizinho maldoso, amigo tentando pregar peça, ex-irritado, qualquer explicação que coubesse no mundo real. Segurei o impulso de ligar para alguém, analisar primeiro, agir depois. Se era alguém me observando onde estava. Câmera, buraco na cortina, abertura no forro. Dei uma volta pela sala olhando para cima, para quinas, para trás dos quadros. Nada. Abri o aplicativo do roteador pelo celular. 3 dispositivos conectados. Meu celular, minha TV, meu notebook. Nenhum intruso na rede. Alívio breve. O celular vibrou. Parou de olhar para cima. O estômago despencou. Senti uma raiva racional nascer no lugar do pânico. Corri para o corredor e acendi todas as luzes. Abri portas. Olhei embaixo de cama, dentro do armário, no banheiro. O cheiro do desinfetante da manhã ainda estava no ar. Tudo em ordem. Quando voltei à sala, o prato estava exatamente onde deixei, o guardanapo no mesmo ângulo. Respirei o mais fundo que consegui. Outra mensagem. Agora você está tentando parecer corajosa. Gritei de volta pelo teclado. A polícia está a caminho. Menti para medir reação. A resposta saiu com uma velocidade que beirava desprezo. Não está. Você não ligou. E se ligar, eu vou saber. A mão tremeu de novo. Fiz uma escolha pragmática. Abri o discador, disquei 190 e deixei a chamada na tela, sem apertar o verde. Queria sentir controle. Peguei uma faca pequena na gaveta da cozinha, não porque achasse que saberia usá-la, mas porque minha cabeça precisava de um objeto. Sentei de novo no sofá, faca no colo, celular na mão, olhos na porta. Às 23h03, o celular vibrou com uma notificação de WhatsApp Web. Novo login em um computador. O sangue gelou. Eu nunca usava o WhatsApp no computador da casa. Toquei para ver os detalhes. Chrome Windows, há 1 minuto. Minha mão suou. A casa tem um escritório com um desktop velho que meus pais mal usam. Levantei em silêncio, andei até a porta do cômodo e girei a maçaneta. A lâmpada demorou a acender, aquele atraso que parece fazer o coração parar. O computador estava desligado. Encostei a mão no gabinete. Quente. Atrás do monitor, o pequeno LED do roteador dedicado ao escritório piscava frenético. Alguém tinha ligado, usado e desligado rápido. A janela do escritório dá para a lateral da casa, com um basculante alto. Fui até ele e passei a mão no vidro. Poeira acumulada, mas com uma faixa limpa, recente, na altura do fecho. Um pedaço de fita isolante preta estava colado de uma maneira estranha, prendendo o trinco em posição quase fechada. Bastava um empurrão mais forte de fora para abrir. O celular vibrou. Volta para a sala. Não voltei. Tranquei o escritório por dentro, empurrei uma cômoda para a frente da porta, desliguei o roteador daquele cômodo para cortar qualquer conexão e mandei uma mensagem curta para a minha vizinha da frente, a dona Márcia. Você está acordada? Preciso que toque o interfone. Ela não respondeu. Eu sabia que ela dormia cedo. Toquei o interfone mesmo assim, como um barulho extra capaz de perturbar o que quer que fosse aquele jogo. As mensagens pararam por alguns minutos. Esse intervalo foi o pior. Quando algo te observa e se cala, o silêncio vira território inimigo. Se ele não responde, é porque se move. Fiquei com a faca na mão medindo a própria respiração. Às 23h18, outra vibração. Se trancar não muda o fato de que eu sei entrar. Respirei devagar. Botei em prática o plano que repeti mentalmente desde a primeira mensagem. Apertei o verde e liguei para a polícia. Falei baixo, dei o endereço, expliquei sobre o número desconhecido, sobre o escritório, sobre a janela. O atendente disse para eu me trancar em um cômodo com saída para a rua e não confrontar ninguém.
Prometeu viatura em poucos minutos. Mantive a chamada aberta. Enquanto eu falava, o celular iluminou com outro texto. Agora você está falando com a polícia. O atendente é o Rodrigo. Ele vai te pedir para ficar calma. Senti uma onda de náusea. O homem do outro lado da linha de fato tinha se apresentado como Rodrigo. Engoli seco e respondi ao atendente sem mencionar a mensagem, com medo de travar. Ele me orientou a ir para o quarto da frente que tinha janela para a rua. Obedeci, tentando fazer cada passo sem barulho. A luz da rua desenhava faixas no chão. A janela dava para o portão, de onde eu veria a chegada da viatura. O celular vibrou outra vez. Abre a cortina devagar. Puxei 2 dedos da cortina. Explorei a rua com os olhos. Deserta. O portão de ferro refletia um pedaço do poste. Um movimento na calçada me fez prender o ar. Era um gato. Quase ri de nervoso. Voltei o olhar para dentro do quarto buscando qualquer sinal fora do lugar. Foi quando vi embaixo do criado mudo algo que não era meu. Um fragmento de plástico preto, do tamanho de uma moeda. Me abaixei e peguei. Era a tampa de um chip de celular. Em cima da cômoda, escondido entre livros, uma caneta espiã com microfuro. O corpo entendeu tudo antes do cérebro. Alguém entrou na casa, colocou uma câmera simples com chip próprio e me assistia em tempo real. O celular apitou de novo, como se a pessoa respondesse ao meu pensamento. Não quebre, vai doer mais. Enfiei a caneta dentro de um copo com água. O LED microscópico piscou e apagou. Arranquei o chip com a unha e joguei no vaso do banheiro. Dei descarga. Depois tirei foto da tampa plástica e do próprio dispositivo para não parecer história. Liguei novamente ao atendente e descrevi o que encontrei. Ele pediu para eu não sair do quarto, pois a viatura estava dobrando a esquina. O som da sirene preencheu a rua com uma força que eu nunca tinha apreciado tanto. A luz azul cortou a noite e refletiu no teto. Abri a janela. Acenei. Os policiais pularam o portão e entraram. Em segundos batiam na minha porta. Destranquei com a mão tremendo. Um deles, mais velho, pediu que eu ficasse com uma policial enquanto eles varriam a casa. O outro foi direto para a cozinha, depois para o escritório. Minutos depois, o rádio chiou confirmando o que eu temia. A janela basculante do escritório tinha marcas recentes de alavanca por fora. No muro lateral, um pedaço de fita adesiva igual à do trinco. No quintal, marcas leves de sola próximas à área de serviço. Mostrei a eles as mensagens no celular e a caneta espiã ainda gotejando. O policial fotografou tudo, recolheu o dispositivo em um saco, pediu o número que me enviou as mensagens e anotou horários. Perguntei se dava para descobrir o dono daquele chip. Ele disse que sim, mas que muitas vezes eram chips pré-pagos comprados sem cadastro claro, usados uma vez e descartados. Quando terminou de recolher depoimento, me fez uma pergunta simples que me deu um arrepio diferente. Você notou algo fora do lugar quando chegou em casa hoje? Lembrei do ímã torto. Lembrei da segunda tranca que eu teria jurado sempre fechar. Lembrei do varal batendo, da cortina com vinco estranho. Sim, eu havia notado, mas ignorei até ser tarde. A viatura ficou parada do lado de fora por meia hora, até eu avisar que meus tios, chamados às pressas, chegariam para passar a noite comigo. Antes de irem, os policiais reforçaram. Troca de fechaduras, sensores no quintal, câmera real, revisão do roteador, guarda noturna por alguns dias. Agradeci com a voz que ainda não tinha voltado ao lugar. Quando fechei a porta depois que eles partiram, a casa parecia outra. As paredes iguais, os móveis os mesmos, mas eu já não tinha onde apoiar o corpo. Nas semanas seguintes, mudei hábitos. Colei travas extras, instalei alarme, varri a casa com detector simples de RF que comprei pela internet, cadastrei o WhatsApp com verificação em 2 etapas e passei a checar a lista de dispositivos conectados toda a noite. Nunca mais recebi mensagens daquele número. Talvez porque a água matou a câmera, talvez porque o objetivo da pessoa fosse apenas provar que podia. Ainda assim, em algumas noites, ao desligar as luzes, tenho a clara impressão de que o celular vibrou, mesmo quando a tela está silenciosa. Pego o aparelho, olho.
Não há nada. O corpo, porém, reage como se houvesse. Aprendi naquela noite que estar sozinho em casa não significa estar sozinho. Às vezes, alguém decide te observar até você sentir. Às vezes, o inimigo não precisa entrar de novo para continuar do lado de dentro. Basta um chip barato, um buraco na cortina e o tempo exato para plantar medo suficiente para você abrir a porta por conta própria. Final. Essas 5 histórias mostraram que o verdadeiro terror não precisa estar em florestas isoladas, casas abandonadas ou cemitérios esquecidos. Ele pode estar no lugar onde você deveria se sentir mais seguro, a sua própria casa. Portas que não trancam, passos no quintal, mensagens impossíveis, janelas forçadas, silhuetas no corredor. Cada relato é um lembrete de que a solidão, às vezes, esconde presenças que não deveriam estar ali. E agora eu preciso te perguntar: da próxima vez que você ficar sozinho em casa e ouvir um estalo na madeira, vai se convencer de que é apenas o vento? Ou vai lembrar do que acabou de ouvir aqui e se perguntar se alguém não está observando do lado de fora? Ou pior, já do lado de dentro? Se essas histórias te fizeram pensar 2 vezes antes de apagar as luzes da sala, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um aviso. Isso pode parecer apenas entretenimento, mas talvez seja exatamente o alerta que alguém precisa receber antes de passar a noite sozinho. E se você já viveu algo parecido? Se já ouviu passos quando não havia ninguém? Se já viu uma sombra onde não deveria existir, ou se já sentiu que não estava realmente sozinho dentro da sua própria casa? Deixe o seu relato nos comentários. Eu vou ler cada um deles, e quem sabe a sua experiência não apareça em um próximo vídeo. E claro, se ainda não é inscrito, esse é o momento. Aqui, cada história é uma descida mais profunda no lado sombrio da realidade. Inscreva-se e ative as notificações, se tiver coragem. Porque, acredite, as próximas histórias podem ser ainda mais perturbadoras.